Olá, boa noite. Eu sou Patrícia Cobra Vivas e nós estamos dentro de um projeto que tem o nome de Homens Singulares. O próprio nome já diz, são homens especiais, homens com uma grande sabedoria, uma história linda de transformação. E hoje eu tenho a alegria de receber Ronaldo Marques, que é um professor de geografia e se tornou Helper in Pathwork, professor de formações, coordenador de formações, é terapeuta em frequências de brilho e também de core energética. Então, eu tenho certeza que vocês vão amar conhecer esse homem especial, alegre, sábio, simples e com uma gentileza ímpar, né? Então, ele está aqui, vamos recebê-lo. Oi, Ronaldo. Oi, Pati. Que bom que você aceitou meu convite, fico bem feliz. Eu já falei isso, mas falar em público é melhor, né? Estava dizendo da tua sabedoria, da tua alegria, da tua gentileza, que eu acho que são qualidades ímpares e assim, nesse processo de autoconhecimento, quanto você me contribuiu para o meu caminho e contribui para de muitas pessoas, né? Então, só contando um pouquinho, a gente se conheceu na minha formação de helper, quando você foi ser monitor, e a partir daí isso se transformou numa amizade linda e que a gente está seguindo juntos por aí, em vários caminhos, né? Então, Pois é. bem-vindo, boa noite. Boa noite, eu também agradeço o convite, né? E como você trouxe realmente, né? O nosso encontro naquele momento foi um encontro de almas, Sim. ah, né? Logo de imediato, a gente criou essa vinculação e hoje somos esses amigos e agora colegas, das formações como professores, né? Agora, recentemente, a gente teve a oportunidade de estar juntos. Uhum. E para mim é uma grande alegria também estar aqui, dividindo esse momento. E o Ronaldo hoje está lá no sertão, lá no interior, né? Onde conta um pouco da sua história, né? Então, eu gostaria de começar por aí, né? Quem é esse Ronaldo? Que como foi essa infância? Hoje a gente falou um pouquinho disso exatamente por você estar aí, né? Quem é esse Ronaldo que cresceu nessa terra farta e com profundos desafios também? Pois é, eu nasci no sertão, nasci numa pequena cidade aqui do interior da Paraíba, né, uma cidade chamada Malta, onde até hoje eu tenho residência, embora eu resida permanentemente No hoje mundo. na Grande João Pessoa e no mundo, mas ainda tem a casa dos meus pais, a casa que foi dos meus avós, que hoje é a minha casa, onde Ai, tem que uma tia lindo. morando lá. E é um lugar, né, que é um lugar onde eu tenho um grupo de pathwork. Então é um lugar onde eu tenho essa vinculação e, né, até hoje muito forte para mim essa coisa de estar no sertão e de, né, fazer contato com o sertão. Então eu nasci nessa pequena cidade, né, e logo cedo comecei a minha vida como professor. Então aos 17 anos eu comecei a dar aula, né, no processo de alfabetização de adultos. E, bem, foi aí Uau! que eu comecei a questão do despertar, né, pela educação. E foi Uhum. através da educação que eu também fiz o contato mais profundo com o chamado de estar no Pathwork, né? Foi através da Uhum. educação que o trabalho do Pathwork chegou para mim. Eu, eu dava aula e já tinha uma inquietude, né, no modelo de educação da época, Uhum. então eu Ai, já buscava degustar de outras formas, de outras experiências, e aí foi quando eu conheci uma psicóloga, né, a Enila de Rezende, que
veio fazer um trabalho com um grupo em João Pessoa de professores, de educadores. Nessa época eu já estava também lecionando na geografia. E aí a gente organizou um grupo e fomos fazer um trabalho com o que a gente chamou de educação holística, né? Então ela era psicóloga, é psicóloga, fazia a formação de base na Unipaz em Brasília, e ela, né, começou a trazer para a gente toda a experiência dela. Ela era dona e diretora de uma escola em Recife de referência, né, a Mater Christi, e ela começou a fazer esse trabalho conosco. E nessa experiência ela traz o livro Caminho da Autotransformação, né? Então eu comecei a ler o livro e fui me sentindo muito tocado pelos ensinamentos do guia, né, através da Eva. E fui conversar com uma amiga, falar dessa experiência do livro, e ela disse: tá vindo uma profissional começar um grupo de estudo dessa metodologia aqui em João Pessoa, que foi... Coincidentemente. Pois é, aquela história, né? Quando a gente tem um anseio, o mestre aparece, a expressão do caminho aparece. Então foi exatamente na época que Claudete, recém, né, concluída como helper do Pafla, estava iniciando o grupo de Pafla lá na Paraíba. E eu conversei com ela na semana e ela disse: olha, a profissional está vindo esse final de semana iniciar o trabalho, fazer o trabalho, e quem está organizando é uma sobrinha minha, e passou o contato, e foi daí que eu fiz o primeiro contato e entrei no Paflo, né, desde esse dia. E quando foi isso? Que ano foi isso? Eu nem lembro mais a data, mas já fazem uns 25 anos por aí ou mais. Eu sou péssimo para memorizar datas, mas foi por aí, né? Você era um garoto. Você estava um garoto nessa época. Você faz Eu mais de tinha, 20 anos, você estava um garoto. sim, eu tinha meus 20 e poucos anos, né? Eu comecei a Assim, vida muito cedo como professor. pelo que você está falando, começou com 17 anos dando aula para adultos, né? Como é que a Isso. geografia te despertou? Porque, assim, eu gostaria de voltar um pouquinho na história da geografia. O que a geografia te chamou? Foi Tem algo, interessante. né? Foi. Na época, foi a partir de uma professora, né? Quando eu fui fazer vestibular na época, então eu tinha essa coisa de querer fazer para psicologia, e a gente comprava um manual. Esse manual vinha com dois formulários de inscrição. Eu cheguei a preencher o primeiro formulário para psicologia, né? E quando eu olhando no manual, curso de psicologia era diurno, né? Olha. E assim, eu venho de uma família pobre, que não tinha condições de estar me sustentando na capital, né, numa universidade. Então eu precisava trabalhar durante o dia, né, como foi minha vida desde cedo, e para poder estudar também. E foi aí onde eu precisei fazer a opção por um curso noturno. E foi quando eu preenchi o segundo formulário para geografia, pelo despertar de uma professora que eu tive, né, que começou a me mostrar uma outra forma de olhar para a geografia, de olhar para essa coisa do contato com a natureza e com a relação dos seres humanos sobre essa natureza. E daí eu, né, fiz essa inscrição e comecei a fazer o curso de geografia, curso de licenciatura, que era noturno, e logo em seguida, né, passei num processo de seleção para dar aula numa escola antes de terminar o curso. Naquela época a gente tinha que pedir eles chamavam de autorização precária, né? Então a gente recorria através da Secretaria da Educação, e o MEC dava uma autorização, né, desde que a instituição mostrasse que uma pessoa formada não tinha contemplado, né, o que a instituição necessitava. E eu comecei a partir daí, com essa autorização precária do MEC, né, e foi daí que eu Bem vim rápido. para o que na verdade
sabe que o chamado, né, tá lá atrás na nossa história. Eu acredito que o primeiro contato do menino com esse despertar teve a ver da minha história com meu pai, né? Então, desde cedo, como criança, eu tinha que olhar o meu pai, né? Tinha que acompanhar o meu pai em função da doença mental que ele tinha. Então, eu sei que aquele trabalho que o menino passou a fazer, né? Porque a gente tinha receio dele sair para muito longe, né? Dele não retornar, de alguém fazer um mal a ele. Então, minha mãe, minha avó, minhas tias ficavam pedindo para a gente, né? Observa, se ele for sair, vocês avisam. Então, eu sinto que isso despertou em mim, Patrícia, esse potencial de percepção, de observação do outro, né? Porque muitas vezes o menino tinha que brincar e ficar ligado, né? Atento. E às vezes não era fácil, porque às vezes um descuido, quando eu olhava, não via mais onde ele estava, né? E eu corria para ter que chamar minha mãe, para avisar minhas tias, né? Às vezes ele estava por perto, às vezes não, às vezes ele tinha saído mesmo e caminhava horas e horas, né? E a gente ficava preocupado, tinha que buscar uma forma de encontrá-lo. Mas essa experiência eu tenho, né, essa sensação de que isso despertou muito em mim esse potencial de que hoje eu uso, né, como terapeuta, como educador, como professor, né, de sentir o contato com o outro e a presença com o outro. E, ao mesmo tempo, esse interesse pela psicologia, né? Porque você queria fazer psicologia já lá atrás. Né? Isso. Por esse universo da alma, por esse universo psicológico, por esse universo emocional que teu pai, de alguma forma, trazia ali, movimentava esse interesse, muito provavelmente, imagino. Né? Sim, sim, sim. E ao mesmo tempo, assim, eu tenho feito essas lives tanto de mulheres que contam e encantam, quanto dos homens singulares, mas assim, principalmente as pessoas que fazem pathwork, que são helpers, tinham uma profissão primeiro. É como se a gente precisasse ter se apoiado, se estruturado anteriormente em algo mais sólido, mais como se nos preparasse, nos aterrasse, uma coisa mais conectada com a terra, com o trabalho, com a sobrevivência, e depois a gente, mais maduros, então, essa possibilidade de ir para esse universo que o Pathwork nos propõe, que é além desse universo psicológico, né? É um universo psicológico, emocional e espiritual. Então, eu vejo que nessa história que você conta, o teu anseio de alma estava latente, né? Chegar nessa família com essa história, Sim, sim. né? E E tanto chegar é a que esse caminho. e até hoje eu não estou só, né, no sentido de que eu já fui professor, mas eu continuo professor de geografia, né? Eu dou aula hoje para a rede pública, né, do estado aqui da Paraíba. Então, esse não foi uma profissão que eu larguei, muito pelo contrário, é uma profissão que eu gosto muito de fazer. Eu sinto muito pulsação quando eu estou nesse lugar e que o trabalho com o parto ele veio, né, e está aí paralelo junto com o trabalho da educação. E aí eu quero te fazer uma outra pergunta. O que te inquietava na educação que te fez despertar para o Pathwork? Para isso, porque quando eu li o guia pela primeira vez, eu disse, gente, alguém responde, alguém me entende, alguém responde o que eu sinto, né? Mas assim, o que foi que te despertou, que te mobilizava dentro da educação, que você queria mais? Que eu acho que isso é importante até para os educadores refletirem também, né? Eu, eu digo que a inquietude, né, e a provocação, principalmente daqueles alunos que eram vistos como os alunos rebeldes, né, como os alunos bagunceiros, indisciplinados, que muitas vezes a comunidade dizia não quer nada, e eu via naqueles seres, como vejo até hoje, uma voz que diz assim:
a forma que vocês estão fazendo não está funcionando. Né? E é interessante que uma vez eu até trabalhei isso no meu processo terapêutico, é que alguns dos alunos que assim, eram tidos como CDFs, e quando eu começava com essa provocação, eu sentia muitas vezes eles com uma coisa assim, peraí, né? Porque a gente sabe que tanto de um lado como do outro são os que aparecem, os que ficam aí no meio, né? Parece que são os filhos do meio, parece que são aqueles mais esquecidos, mas tanto o aluno tido como CDF, como o bem estudioso, como aquele da outra polaridade, né? Que era visto como que não queria nada. Só que eu sempre olhei e percebi nesses alunos essa inquietação, né? E era desse lugar que eu fui buscar esse contato, né? Dizer assim, peraí, o que que falta? O que é necessário? E eu estou vendo que até essa experiência agora, né, que a gente está vivendo nessa pandemia, de ter que conviver com essa nova realidade da educação, e como isso foi provocador para mim também, enquanto profissional, né? Porque muitas vezes eu tive que estar aqui no contato, na frente do computador, e eles de lá, professor, seu microfone está assim, professor, o senhor precisa fazer isso, né? E eu fui me vendo né, o grande aprendiz diante daqueles mestres que estavam do outro lado e que eram meus alunos na geografia, mas que sabiam muito mais do que eu em várias outras áreas, e principalmente nessa questão tecnológica, né? Então isso também foi provocador. Esse momento também foi um momento de muita provocação. Para mim, eu acredito que para muitos de nós educadores, né? E como é? Porque você está falando com os teus alunos, mas hoje você coordena junto com a Djaneira Ribeiro, vocês coordenam uma formação por Brasília, a formação de facilitadores do Pathwork do Brasília, né? Programa de transformação pessoal. Como é que é esse educador diante de adultos que estão buscando se conhecer? Porque eu acho que é interessante que, ainda mais nesse momento, né, dessa pandemia, de estar diante de 30, 40 pessoas, né, se trabalhando. É, é interessante isso, né? Eu primeiro quero falar de uma coisa que é assim, como chegou esse convite para mim, através da Djanira, né? E, e que veio de um lugar que eu tenho aprendido muito no trabalho do Pathwork, né? De estar vivendo o momento presente, de dando os passos, fazendo o que o ego saudável e maduro tem que fazer, e de confiar no fluxo do que vai acontecer. Então, no primeiro momento, eu diria que assim, ser convidado para ser um coordenador na regional do Distrito Federal nem estava na minha possibilidade de cogitação, porque eu sou helper da Regional Paraíba, né? Eu já dava aula nos programas, né? Sou professor na regional lá. Então, talvez um convite pela Regional Paraíba até, né, fosse algo mais próximo de mim. E aí, quando a Djanira me liga, foi uma surpresa, foi um momento de muita alegria. E aí eu fui vendo, né, essa conexão da coisa do dar e receber no Pathwork. Eu estou trazendo um pouco isso para poder chegar na questão dos alunos, né? Porque essa psicóloga que eu falei, a Emila, lá atrás no trabalho, ela trouxe o livro através da Unipar de Brasília, né? Então eu fui então eu fui vendo essa conexão né, de que em algum nível o meu eu superior estava conectado com aquela regional também, como está conectado com várias outras regionais, quando eu recebi o convite através de Renato também, né? E eu acho que você lembra, na Bahia, você talvez nem lembre disso, mas você disse, Renato, era não podia ir lá como assistente uma vez, não sei o que, ela disse, eu já fiz o convite, né? Então, hoje eu sinto essa conexão, por isso que eu estou dizendo, moro no mundo nesse lugar, né? Então, primeiro para mim foi muito importante me dar conta disso, né? E eu acho que desse lugar eu cheguei e fiz uma vinculação com os alunos do programa,
né? Eu sinto essa proximidade, independente da distância física das duas regionais, né? Mas a conexão que eu tenho com o aluno, com esses alunos, e é um desafio estar num lugar, né, de autoridade como coordenador, como professor do programa com eles, mas ao mesmo tempo, né, sentir essa conexão e essa proximidade com eles. Então, para mim, é um lugar muito sagrado, né, de muita conexão a partir do meu coração com cada um deles. Né? Tanto os meus alunos da geografia, quanto os meus alunos dos programas do Pathwork. Acho que em ambos lugares são sagrados, né? Isso, isso. Porque para mim é sagrado esse lugar, né, de se sentir esse educador que troca, né, que recebe, talvez em alguns momentos, que recebe muito mais do que dá. Né? Muito mais Eu do que até dá. brinco Né? com o pessoal que eu dou supervisão, às vezes dá vontade de dizer para o aluno, olha, eu vou te pagar, porque você está me ensinando muito, ou está sendo um É, super espelho e está me ensinando um monte como lidar com a minha realidade, né? é. Mas, ao mesmo tempo, E, tem uma coisa muito linda nessa coisa da educação, é que é uma transmissão de sabedoria que vem de geração. Coisa no Pathwork. Como você disse, as conexões já estavam feitas. Né? O Pathwork chegou a você através de Brasília, e você agora devolve a Brasília o que recebeu desse caminho. Né? Mas é uma sabedoria que vem, a geografia, você vem, pessoas foram ensinando outras pessoas desde sempre, desde quando isso, né? Até que chega e isso, você pode mostrar o mundo para as pessoas com o teu olhar. isso, Talvez pessoas que isso, nunca nem vão poder chegar a conhecer esses lugares, e outras sim. De repente você abre esse universo, né, para muitos olharem o mundo e poderem ampliar as suas vidas também, né? Então tem isso. uma Porque lindeza eu aí. sempre digo, né? Tem o Aeronaldo antes do Pathwork e o Aeronaldo depois do Pathwork. Né? Tem uma Patrícia antes e uma Patrícia depois. É um caminho de muita luz, de muita transformação, né? Foi um caminho que abriu em mim um lugar né, de conexão com essa sabedoria interna. E aí, nessa hora, eu faço novamente um link, né, com a minha experiência com meu pai. E meu pai era um ser de muita sabedoria, né? Tem aquela história, né, dos muitos orientais que diz que, né, por trás dos doentes mentais, né, dos tidos loucos, quanta sabedoria tem ali. Então, tinha hora que meu pai trazia umas coisas assim, né, que eu ficava muito admirado desse lugar de sabedoria. E tem esse lugar, né, de que o trabalho do caminho, do Path, convida a gente que é cada vez mais essa percepção de que o que está fora está dentro, né, de como a gente vai aprendendo a assumir a autorresponsabilidade por cada construção, seja ela uma construção agradável, saudável, né, prazerosa, seja ela uma construção dolorosa, né, de desafios. Hoje eu digo mais até de desafios, né, porque a gente vai chegando num estado de experiência de maturidade, onde a gente vai vendo que cada experiência é uma experiência de profundo, né, aprendizado. É. Eu acho que isso faz toda a diferença, né? Para passar esse momento que a gente está vivendo agora, né? Dessa pandemia que é tão desafiadora para todos nós, mas que é um aprendizado profundo. E se a gente pode desfrutar e compreender esse aprendizado que estamos vivendo, o ganho é enorme. E também encontra-se uma paz, uma calma interna para viver esse momento, mesmo que desafiador, né? Isso, isso. A gente vai atravessando, né, as experiências hoje, né? Eu costumo dizer assim que chega uma hora do caminho, né, que a gente acelera as coisas, que parece que eu disse isso outro dia numa live que eu dei, né, que tem hora que às vezes chega a questionar, mas para que fui procurar isso? Porque quanto maior a consciência, maior a responsabilidade, né?
e, e a gente vai tomando consciência e percebendo a rapidez dos efeitos, porque por a gente ter ampliado essa consciência, né, os efeitos, os resultados, eles acabam chegando muito, né, bem mais rápido do que o que a gente percebia antes, ou até do que chegava antes para a gente enquanto percepção, enquanto consciência. Mas ao mesmo tempo a gente vai... eu fui, né, me dando conta da mudança que o caminho vai, né, trazendo, vai fazendo na nossa vida. Então hoje eu me sinto um ser muito mais amoroso, mais cuidadoso, embora, né, os lados distorcidos também se apresente, às vezes Então aí até, fazem parte. sim, E 50 e a gente 50 trabalhou na profundamente experiência do nesse Papo modo Ouro. 50-50. 50 50. Prazer e dor, e tá tudo aqui, né, no processo. Sombra e Isso, luz, vida e morte, estamos aqui, né? isso aí. Mas uma coisa que você se formou também em core energética e frequência de brilho, né? E você estava falando desse desenvolvimento espiritual. Como é que a frequência de brilho ampliou isso para você? Porque ele é um trabalho profundo, desafiador e, ao mesmo tempo, eu vejo até que para poucas pessoas, né? Tem uma coisa que não são muitas pessoas que podem fazer, inclusive financeiramente. Eu não sei como é hoje, mas até onde eu sabia, né? Então, como é que é isso, esse caminho como isso te reverberou em ti? Que é um trabalho muito interessante, né? Ó, como todos os trabalhos que eu tenho feito, né, agora recentemente eu também estou fazendo um outro trabalho ah, que é dentro de uma metodologia xamânica, que é do fogo sagrado e alinhamento energético. Como todos os trabalhos que chegam para mim, eu sinto muito, né? Assim, eu entro nessa conexão e quando eu sinto o chamado, embora haja os desafios como o desafio financeiro, né, muitas vezes, mas eu abro um espaço de confiar. Às vezes eu digo isso para os meus alunos: preencha a ficha de inscrição, envie, porque foi assim, e eu aprendi isso e sou muito grato a minha terapeuta e colega até hoje, a Claudete, quando esse despertar veio no Pathwork lá atrás, né? Então, estava se abrindo uma turma nova e naquela época ainda, né, era naquele modelo que metade quer dizer, que tinha um professor norte-americano e um professor brasileiro, então uma parte a gente tinha que pagar em dólar lá no Pathwork, né, anteriormente. E Claudete disse: se você sente o chamado, ponha o seu nome, vá para a reunião, né? Faça a inscrição. E era um momento que financeiramente eu estava com dificuldade. E eu confiei e vivi coisas, né, que talvez a gente até chame como milagre. Depois eu fui aprendendo isso, né, que eu intencionei, desejei, fui me abrindo e os Exatamente. impedimentos eles vão sendo, né, transpostos aí. Então, na frequência de brilho, né, foi a mesma coisa, né? Primeiro porque o módulo 1 ele é um módulo de 13 dias, né? Então, primeiro a gente tem que ficar aí 2 semanas afastado do trabalho, né? E eu tenho vindo. Sim. Então eu fui e disse assim, eu disse assim, Alberto, se quando pegar uma época de férias, né, ou coisa desse tipo, eu vou fazer. E os módulos não acontecia nesse período. Quando foi um período de dezembro, a Claudete disse: olha, vai ter um módulo agora, né, de frequência no mês de janeiro. E era o meu Então mês de pronto, é férias. agora. Era o meu mês de férias. Então eu disse, mas isso foi em dezembro, né? Eu disse, mas já é um mês que vem. E era um valor realmente, né, que não era um valor assim fácil, que eu tinha o dinheiro na hora. E ela disse: eu lhe empresto e veja. E eu sei que foi assim, no mês, né, a coisa se abriu e eu fiz a inscrição.
E é realmente um trabalho muito profundo, né? É um trabalho que difere do Pathwork no sentido de metodologia, porque é um trabalho né, através de toques e de abertura né, de níveis, de portais multidimensionais nesse sentido. Mas foi assim também. E foi assim com a Core, e está sendo assim com os trabalhos que chegam para mim, né? É É aquela bem história, eu acredito que interessante, né? quando o Hoje eu chamado falei isso chega, com vem. 3 pessoas, exatamente. Eu disse isso para 3 pessoas hoje. Falei, olha, quando eu comecei a minha formação de Pathwork, eu morava em Brasília, a formação era em São Paulo, com os americanos, e a gente só pagava integral em dólar. Em outubro, começamos a formação, 1 para 1 estava o dólar. Em janeiro, tinha outro módulo, passou a 2 para 1, né? Aí o dólar É, dobrou. E aí a nossa formação, e foi assim, e eu não eu olhava para trás e falava, gente, eu não acredito que eu passava tantos desafios financeiros e consegui pagar aquilo em dólar, e era caro, era muito caro naquele momento. E consegui, depois na hora do momento de fazer o Helper também, na Bahia, eu aqui em Florianópolis, e foi incrível, o dinheiro sempre vem. Hoje eu falei isso para 3 pessoas, se você intenciona, o dinheiro sempre vem, né? Se você realmente é uma conexão da tua alma, se é um passo que você anseia, não precisa ser ou, você escolhe tudo e pode tudo, né? Como criadores mesmo que somos, né? Isso é muito lindo ver, como realmente o guia do Patrick fala, a gente precisa dar os passos, porque a fé não é uma coisa pronta, né? Ele diz que a gente precisa dar os passos para que a gente possa ver acontecer, e aí a gente vai afirmando a nossa fé, né? Então é bem lindo isso que você conta, né? eu tive experiências muito ricas nesse sentido. Eu tive experiências assim, de um dia antes da sessão do trabalho, por exemplo, eu não ter o dinheiro, e eu ter emprestado um dinheiro a uma pessoa, né? E quando eu chegar Muito em tempo casa, antes. minha tia dizer assim, olha, fulana passou aqui e deixou esse dinheiro para você, que eu nem lembrava mais, né, que tinha emprestado. E quando eu abri, foi exatamente aquela Era quantia. exatamente o valor, né? É uma É, coisa louquíssima. É bem para falar assim, olha, presta atenção, confia que é isso, né? isso. É E bem esse tem lindo. sido o meu aprendizado, sabe? Aprender a, se eu sentir o chamado, eu sempre digo isso para os meus alunos, né? Intencione. Você não precisa abrir mão da intenção. Uma coisa que a gente aprende também no papo é que a gente tem que abrir mão, muitas vezes, daquela forma, né? Que Que a gente o ego imagina diz que que tem que tem ser, que né? ser Aquela assim. coisa obstinada, mas não precisa abrir mão da intenção, né? Se ela é uma intenção que vem do nosso ser superior, ela vai se manifestar. Não, o ser superior não tem pressa. Eu costumo brincar com aquele forrozinho, né? Se a veste, não. Amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Então, é intencionar, é dar os passos e ver como é que vai se manifestar, né? Então, e dentro dessas lives dos homens singulares e das mulheres que contam e encantam, também tem a ideia de apresentar os trabalhos, né? Então, o que você já, um pouco da tua história, um pouco do que você trabalha e o que você faz hoje. Você faz atendimentos individuais, você atende frequência de brilho, você utiliza código energético junto com o. Quais são os seus trabalhos? Estou aqui para mim. Então, hoje eu tenho grupos de estudos do PERFOR, né? Tenho grupos em Maceió, tenho um grupo em Campina Grande, em Patos, na Paraíba, aqui no interior da Paraíba, tenho um grupo em Malta, e faço os atendimentos individuais. Está me ouvindo? Eu estou. Travou? Eu estou lhe ouvindo, Sim. Patrícia. Tá. Um caos aqui. Tá. Então, eu tenho os grupos de estudos, né, do Pathwork, tenho, faço os atendimentos individuais, né, e agora isso tem acontecido de forma online, né,
agora que eu estou começando a retomar, né, essa coisa do presencial, mas isso ainda está ocorrendo online. Ah, e aí, os atendimentos de frequência, eu faço individual, né? Às vezes a pessoa marca e eu atendo mais com pathwork, né, hoje menos com frequência, mas também eu atendo a frequência. O trabalho da Core Energéticas, eu atendo mais quando é individual e eu uso muito da Core Energéticas nos trabalhos do Pathwork, né? Porque a Core é um trabalho muito, Na muito formação também, corporal, né? né? Uhum. Então, eu uso o trabalho da Core, eu costumo dizer isso, né? Que o chamado pela Core veio muito desse casamento do Path, né? Eu acho que é uma metodologia que traz muito dos ensinamentos do Pathwork para o corpo, né? E isso me deu uma boa estrutura, uma boa base, um bom ground para o meu trabalho pessoal também. Ah, bem, e fora esses trabalhos, hoje, né, como você colocou, eu sou professor das formações nas regionais que me convidam e coordeno o programa, né, da fase 1 do Distrito Federal juntamente com a Janira, né, Janira Ribeiro, nossa colega e amiga. Amiga. É, E o que que você, nesse momento, pode dizer para as pessoas que estão vivendo essa experiência da, da pandemia? Eu acho que isso é uma coisa interessante. Eu disse antes, te apresentando, dizia da tua sabedoria e da tua gentileza, né? E o que que esse homem sábio pode contar um pouco e falar sobre esse momento? Eu, eu poderia contar a partir da minha própria experiência, né, e também do que eu observei. Uma das coisas que eu trago no meu trabalho pessoal, né, a partir da minha dor, tem algo onde às vezes eu me sinto só, né, toca nesse lugar da dor. E aí a experiência com a pandemia foi um momento em que eu precisei viver, né, pelo menos o primeiro ano, os primeiros meses, quando a gente entrou naquela questão, né, de que sabia muito pouco sobre a pandemia e a gente estava, né, num lugar de um medo maior, talvez, né? E eu fui sentindo e percebendo isso, que cada um ia viver a experiência, né? Conforme o seu lugar de aprendizado. E uma coisa que eu vejo também através dos meus alunos é que essa experiência, né, ajuda a gente a tocar no lugar do potencial e tocar também no lugar da dor. Então, eu vi e acompanho casos opostos ao meu nesse sentido, né, de família que teve que ficar juntos, que teve que viver as fricções, né, os atritos que a gente sabe são necessários. Os meus atritos foram individuais, foram comigo mesmo, né? Foram com Uhum. as experiências que eu tive com os cachorrinhos que nasceram na minha casa 3 dias antes de fechar tudo, né? Então, e foi de muito aprendizado, porque eu fui aprendendo sobre a sabedoria é, maternal através da cadelinha, né? De como ela tratava e de ter que dar conta, né, de dar minhas aulas, de atender meus alunos, de tocar o trabalho com os grupos online, de aprender a lidar com essa questão da experiência, né, do online, de mexer com isso que eu até então, né, você talvez lembre disso, eu tinha pessoas que diziam assim, mas você atende por Skype, e eu não atendia, né? Isso era uma coisa de resistência minha. Eu gosto do contato presencial e só que a experiência, né, me convidou a rever também esses paradigmas, né, essas crenças e foi uma boa experiência. Então o que eu trago é isso. Observa, né, o que do seu ser foi tocado e foi despertado com essa experiência, né? Para umas pessoas
foi atravessar lugares de medo, de crenças, né? Uns, né, tiveram que viver essa coisa de viver a dor mesmo, de perder pessoas muito próximas, né? E é uma coisa, uma doença, uma experiência que mexeu, né, com todos esses paradigmas nossos, essas crenças, porque a gente ficou meio sem, né? A gente viu coisas assim, pessoas, né, de 90 e poucos anos pegar, né, ser contaminada, não Exato. sentir quase nada, e outros que estão aí super forte, que aparentemente, né, ia ser fácil. Então, eu acredito que cada um, né, está vivendo a experiência né, e sendo convidado a esse despertar interno, né, a esse contato mesmo com o potencial, mas também com as dores, né, e com os aprendizados. Eu acho que tem um aprendizado da experiência da pandemia, que é essa questão de despertar em nós essa consciência, né, de que nós não dá mais para segurar, né, essa coisa do eu, né, do pessoal, né, da questão egoísta, sem não olhar o contato com o outro, né? Essa questão do coletivo que essa experiência tem nos proporcionado, né? Porque A até gente ficar em acabou de falar casa e se cuidar, né, inclui o respeito ao com o outro aprendizado. também, né? É, O respeito, o cuidado, né? Eu cuidando de mim, eu cuido de sim, ti, estarmos juntos, né? E isso. a gente deu esse módulo agora juntos e essa coisa da grande transição mesmo que a gente está vivendo. É um despertar, né? E uma grande transição, porque agora a gente consegue perceber o que eu vivo aqui, o outro vive do outro lado do mundo, realmente. Coisas muito semelhantes, né? Sim, sim, E sim. mudar esse olhar precisou da gente colocar em xeque as nossas vidas, as vidas de nossos familiares, de todos nós, né? De alguma forma, essa situação nos coloca vulneráveis e nos lembra a nossa finitude. E aí isso nos despertar esse lugar, né? De humanidade, né, Ronaldo? Esse Essa lugar consciência de que tudo está integrado, né, Patrícia? está integrado. Eu acho que com a pandemia não dá mais para a mente do nosso ego tentar negar isso, né? Porque Lembrei do a Gonzaguinha, experiência não está dá mais mostrando para isso. segurar, não dá mais para segurar, explode o coração, porque agora eu realmente abri, né? É um convite mesmo a essa É abertura. algo que eu tenho dito, é assim, a gente está sendo convidado realmente a vir, né, e trazer a consciência para o coração, para a pulsação do nosso coração, e abrir mão dos dramas, né? Chega dessa coisa de se colocar no lugar de vítima, ah, Eu, né? é assim, é, é respirar no momento presente, é estar no momento presente, né? E a partir daqui poder ir se dando conta de quais são as nossas escolhas, né? De que a gente escolhe, às vezes até, né, inconsciente, mas se dando conta de que a gente está, né, escolhendo 24 horas no dia e que, dependendo das nossas escolhas, tenhamos consciência ou não, a gente vai vivenciar os efeitos disso, né? A pandemia está mostrando isso. Exatamente. E essa questão de que não tem mais fronteiras, né? Eu tenho brincado que Nesse estado de Imagine consciência. John Lennon, Imagine, realmente tudo, as fronteiras se acabaram. Não tem mais fronteiras. Quando eu digo isso, e aí eu, professor de geografia, parece contraditório, né? Existe sim ainda as fronteiras Isso na mente humana, na dimensão humana. Isso é uma das coisas também, que o trabalho das frequências de brilho nos mostra, porque como é um trabalho, né, de quarta, quinta dimensão para lá, não dá mais para a gente, né, ficar nessas fronteiras, digamos assim. Porque
nem mais no sentido de limites mesmo, né? De consciência mesmo, de percepção, a gente vai tendo cada vez mais essa percepção, essa consciência de que tudo está integrado mesmo. Somos todos iguais, embora com culturas diferentes, aprendendo a respeitar a Sim. cultura dos outros, né? Aprendendo a respeitar as religiões dos outros, né? Isso é muito importante, né? Por um outro lado, a gente vê ainda, né? E eu acho que isso é uma das coisas bonitas no trabalho do Pathwork, que assim, a gente ainda vê que nós temos níveis de consciência onde a gente ainda se mantém separados, né? Onde a gente ainda trata Julga. o outro, né? De forma diferente, onde a gente ainda se julga e julga o outro. E a gente está vendo E se isso considera porque melhor que o outro, por culturas diferentes, por religiões diferentes. Isso. Veja quantas coisas, né, vieram à tona nesse momento. Inclusive agora, essa experiência de novo do Talibã, né? Essa semana eu tive uma aula com a Malala e ela trazendo isso, essa questão né, da questão da mulher de novo naquele regime, né? Então E que nós não é só naquele temos... regime, né? A gente está vendo isso no mundo inteiro. O mais interessante é isso, que isso parece que exacerbou para todos nós, chocou o mundo. Mas isso está sendo, mostra o quanto, ninguém está colocando burca em nós, mas o quanto no mundo inteiro esse retrocesso em relação às mulheres aconteceu. Sim, é isso que eu estou dizendo. Muito. O quanto isso vai mostrar que ainda há níveis internos nossos, né, que vê assim, né, que acredita assim, que sente assim, de forma separada ainda, né? Então, enquanto a gente estiver nesse processo de evolução, isso ainda vai acontecer do lado de fora, né? Estamos E eu nesse acho que plano do ano. esse é o grande aprendizado dentro do trabalho do Pato, né? Poder olhar, peraí, está acontecendo lá, como é isso em mim, né? Que níveis meus ainda alimenta isso. Tem uma coisa que o Gui traz numa das palestras que eu acho muito bonita, quando ele diz: uma guerra mundial é construída com reservatório energético, né? Dos nossos pequenos conflitos que a gente não olha. E daí a importância da revisão diária como um instrumento da metodologia, né? Se eu não olho, eu vou pondo, né, alimentando essa energia. Em algum momento isso vai precisar se expressar e se revelar de forma mais ampla Isso é para que a muito humanidade importante. possa Essa olhar. compreensão, isso que você está trazendo é muito importante, né? Porque o quanto nós contribuímos para o que está lá fora. Essa Isso. compreensão é fundamental, né? E de uma importância de responsabilidade. Não foi o outro que criou, né? Eu sou responsável pelo que está lá fora. Né? Pelo Isso. ódio que eu vejo, pela separação que eu vejo, pelos N descasos que eu vejo. O quanto nós também, né, vivemos isso. Né? Isso. O que em mim contribui para construir isso, né? Esse é um grande aprendizado. É um... E exige muita humildade e, ao mesmo tempo, muita responsabilidade, né? De o quanto eu posso conseguir fazer diferente na minha própria história, né? No aqui e agora, nesse aqui e agora. Isso mesmo, Patrícia. Bom, você quer trazer mais alguma coisa da tua, mais alguma contribuição? Porque eu acho que eu sempre pergunto para a pessoa deixar uma mensagem, mas assim, se você realmente trouxe tantas coisas lindas para nós, você gostaria de trazer mais? Eu acho que essa sua mensagem agora final é fundamental para todos, né? Mas se você quiser ainda trazer algo, a Eu gente ainda tem diria um que tempinho. a minha mensagem hoje, a partir, né, cada vez do que eu exercito mais nesse lugar, é exatamente isso. Procura viver. Eu costumo dizer assim, né? Respirar o momento presente. Procura exercitar estar no momento presente.
e confiar, né, que mesmo quando a gente está vivendo uma experiência, como eu falei, que seja dolorosa, que seja difícil, né, ali o nosso eu superior está também em ação. Né? Ali tem um momento a ser atravessado. E, então é ficar, é aceitar. Aceitar não no sentido de passividade, né, de dizer assim, eu não tenho o que fazer, mas Resignação, né? fazer o que é possível, né? E confiar de que existe, como o Guia do Pathwork traz, infinitas possibilidades, né? E que qualquer que seja a expressão, né, ali está o grande aprendizado do nosso ser, para que a gente possa, né, estar em conexão com a intencionalidade do ser, porque nós não viemos para cá, nessa encarnação, por um acaso. Né? Não foi uma coisinha que mudaram de endereço e de estar ali. Então, dessa forma, isso é uma das coisas que eu vejo muito que você traz nos ensinamentos, né, da cabeça das constelações, do parto também. Dessa forma, a gente escolheu, enquanto ser, os pais certos, né, o lugar certo para nascer, e as experiências certas para nos trazer esse aprendizado. Então, estar presente, é estar inteiro, é se entregar a esse movimento de alma que somos, né? De seres que somos. E aproveitar esse momento que você falou, já que você falou da grande transição, esse momento em que a esfera de consciência, né, da Terra já mostrou para a gente. Né? Nós estamos agora sendo convidados a vir para o coração, a sustentar uma pulsação na luz, né? Porque esse é o grande aprendizado nosso de forma coletiva. Segundo a Ida, a gente está indo da quinta já para a sexta. A gente já está na quinta e indo para a sexta. Aí eu falei, Pois bom, e é. as coisas estão tão rápido, que estão passando tão rápido, o tempo está voando, então parece que a gente deve estar mesmo. Eu falei, eu acredito mesmo, porque a gente realmente está. Está. Energeticamente, tudo está mais acelerado. Né? Se a gente olhar, tudo mais acelerado. Gente, a gente vai para 2 anos dessa experiência, por exemplo, de pandemia. Né? Então, tudo está mais acelerado. Que parece que foi ontem que começou tudo isso, né? Parece até Isso. que a gente está sonhando, tudo tão acelerado que está. Então é isso, Querido, viva, respire e solte, né? Viva, respire e solte. E confia nas infinitas possibilidades que vão emergir aí. infinitas possibilidades, sempre disponíveis. Querido, muito, muito grata. Que bom que a gente mais uma vez está juntos. E espero que tudo de melhor aconteça para ti. E aproveita a sua viagem, seu sertão aí com a sua amiga, a nossa Pois é, amiga querida. pois é. Então, se cuide bem. E muito grata a todos que estiveram conosco e também agradecendo as pessoas que verão depois, né? Que realmente muitas mais pessoas verão depois. Então, Ok, beijo, gratidão, muito grata. Paty. Tchau, Gratidão a tchau, cada um que querido. está aqui. Tchau, Beijo, beijão. amor.